Oi, gente! Como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Bom, enquanto o Instagram vai chamando o pessoal aí, você que está assistindo no gravado pelo YouTube, né? Se você quiser participar das lives, você aqui na aba comunidade do YouTube tem toda a minha grade de lives para que vocês continuem aí ligadinhos e possam participar da live para que vocês consigam fazer pergunta para a doutora, certo? Bom, gente, hoje o tema, vocês sabem que eu sempre trago tudo desse mundo das glândulas salivares, da saliva, enfim, tudo desse mundo ligado diretamente e indiretamente à dona saliva, eu trago por aqui uma vez que eu acho importante, são informações que são extremamente difíceis de você achar, até você achar algo que fale sobre, né? Nós que passamos aí por algo das nossas queridas glândulas salivares, a gente acaba batendo muito cabeça, né? Até achar, chegar num diagnóstico correto, num profissional correto que nos atenda, né? Então, sempre acho importante demais trazer aí tudo desse mundo da dona querida parótida, glândula salivar, saliva e companhia, certo? Bom, hoje eu convidei a doutora Cláudia Cunha, que ela é dentista, né? E uma das especialidades da doutora são alterações salivares. Gente, o que tem de alteração salivar, vocês não fazem ideia, né? A galera me procura por diversos motivos, né? Tem vários tipos de doenças, pessoal, que causam alterações salivares, né? Tem tanto doença autoimune, doença sistêmica, né? Tem alterações também hormonais. Vocês sabiam que a mulher na gestação, a saliva dela muda, gente? Pois é, né? Então tem um mundo aí de glândula salivar, de saliva aí que vocês acabam se identificando, né? E a gente nem acha que é possível, mas é possível sim. E você que teve tumor de parótida, gente? Será que nós que perdemos aqui a glândula salivar, será que a gente tem alteração na nossa saliva? A gente tem, tá? Vou convidar a doutora aqui para entrar e ela vai falar um pouquinho mais pra gente. Oi, Eli, querida! Oi, Romeu! Oi, doutora! Oi, Vanessa, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, doutora? Me escutando? Preparada? Vamos lá para o nosso bate-papo. Doutora, primeira coisa que eu sempre gosto de falar, já tive a oportunidade de falar antes, mas falarei novamente. Obrigada, doutora. Eu sempre fico muito grata de vocês pararem o tempo de vocês para trazer informação, para trazer um direcionamento, o que precisa fazer, né? Porque muitas vezes, é o que eu falei, né? Eu sempre falo no começo que tudo desse mundo, desse universo de glândula salivar, é sempre tudo muito difícil, é muito custoso, nós que fomos pacientes, a gente acaba tendo muita dificuldade de um diagnóstico correto, de uma orientação correta, justamente pela a pouca popularidade, né, das glândulas salivares. Então, quando a gente consegue achar um conteúdo que realmente direciona a gente corretamente, a gente se agarra, porque é muito difícil e muito específico. Então, doutora, obrigada mais uma vez por estar aqui, por estar participando. A gente fala da saliva, né? Que o pessoal acha que é só um guspe, que a saliva não serve para nada, só fica ali na boca. Ah, tá bom para fazer o bolinho alimentar, só isso. Mas a saliva vai muito além, né, doutora? A saliva tem outras funções ali que as pessoas nem sabem, né? Sim, com certeza. E assim, o tema saliva foi um tema muito pouco, inclusive, trabalhado na minha graduação, né? Então, assim, a graduação de odontologia passa muito rápido sobre esse tema saliva, né? Só que hoje, assim, tem estudos, tem trabalhos que estão mostrando realmente assim, que a saliva tem um papel determinante, né? No limite entre saúde e doença, né? E não só isso, né? Na longevidade dos trabalhos que é feito também, né? Na boca do paciente e qualidade de vida, né? Então, assim, hoje a gente pode falar mais com propriedade, né? Sobre a importância da saliva realmente para não só a saúde bucal, como qualidade de vida como um todo, né? E assim, para a gente contextualizar, eu queria começar falando o seguinte, que dentista não cuida só de dente, dentista cuida de gente. Por que que eu estou falando isso? Porque tudo que a gente vê na boca do paciente é reflexo.
história de vida desse paciente, né? Então, assim, a gente precisa conhecer o paciente como um todo, né? A gente precisa saber quais são os hábitos de vida desse paciente, qual é seu histórico médico, seus antecedentes familiares para a doença, né? Saber se o paciente, o tipo de dieta que esse paciente tem, né? Se é um paciente ansioso, depressivo, como é a qualidade do sono desse paciente. Então, assim, todos esses aspectos vão nos levar a entender, né, esse perfil de paciente que a gente tem e entender o que está acontecendo na boca desse paciente. E aí a gente fala que a cavidade oral não é só dente. Então a gente tem gengiva, a gente tem mucosa, tem saliva, tem articulação temporomandibular. Então, assim, tudo está interligado, tudo. E a boca também não está isolada do restante do corpo, né? Então, existe uma interação dinâmica contínua da cavidade oral da boca com a saúde sistêmica do paciente, né? Então, assim, a saliva entra aí nesse aspecto, né? Para a gente entender que a saliva do paciente também vai depender da gente conhecer esse paciente aí como um todo, né? E aí, assim, vamos começar falando um pouquinho quais são essas funções da saliva, né? Por que a saliva é tão importante e a gente não dá o devido valor, né? Na verdade, a gente só vai dar valor quando a gente perde, né? Você sabe, né? Exatamente, doutora. Eu sempre falo para eles, a gente só dá a importância real para algo quando a gente perde a função. Aí a gente vai entender o que realmente é perder qualidade de vida, né? Que a gente perde qualidade de vida, né, doutora? Então, assim, a saliva, ela é composta 99% de água, certo? E 1% de compostos orgânicos e inorgânicos, né? Então, assim, nesses compostos orgânicos, a gente vai ter aí proteínas antimicrobianas, a gente vai ter enzima salivar para digerir carboidrato, né? E nos componentes inorgânicos, a gente vai ter minerais, o cálcio, o flúor, o bicarbonato, o fosfato. Então, assim, tudo isso vai ter uma função na nossa boca, né? Então, assim, a gente pode começar falando assim, que a saliva ela tem a função de lubrificar, né, a mucosa, lubrificar os dentes. Com isso, protege tanto os dentes como as mucosas desses agentes agressores, né, os agentes microbianos. Então, assim, bactérias, fungos, vírus. Além disso, essa lubrificação vai favorecer o processo de mastigação, né, de formação do bolo alimentar, de deglutição desse alimento. Fora isso, vai favorecer a fala, né, a fonação, né? Vai favorecer o processo que a gente chama de homeostase, né? Ou seja, equilíbrio do meio bucal, para que ali a gente tenha micro-organismos convivendo de forma não prejudicial, né? Que a gente chama assim, benéfica, né? E aí, fora isso, vai ter esse papel de defesa, né? De fonação, como eu falei, de lubrificação, e da questão da digestão também, né? Porque, como eu falei, tem enzima salivar que vai iniciar o processo de digestão aí dos carboidratos, né? Então, assim, quando a gente vê um paciente que está com o fluxo salivar alterado, ou com a qualidade dessa saliva alterada, a gente começa a observar sinais, né, nesse paciente de doença, né? Ele fica mais susceptível a ter doença, né? Então, assim, tanto a cárie, uma doença periodontal, candidíase, aftas, né? Estomatites de uma maneira geral. Então, assim, com a falta da saliva, a gente fica sem essa proteção, né, natural que a saliva vai nos dar aí nessa cavidade oral, né? E assim, para a gente falar um pouquinho dessas anormalidades, né, que ocorrem tanto a nível de fluxo, né, como a nível de qualidade, né?
Então, assim, a gente pode falar, em relação a fluxo, que a gente tem três condições de anormalidade, que é a acialia, que é praticamente saliva zero na boca, hipossialia ou hipossalivação, né? Uhum. E cialorreia, quando o paciente tem um excesso de saliva na boca. Então, essas três condições são condições que vão trazer problemas, né? Vão trazer dificuldades aí para esse paciente. Fora em relação ao fluxo, né? Quando a gente analisa a qualidade dessa saliva. Então, a gente está falando, se a gente tem uma saliva mais turva, é uma saliva que tem mais bactérias, é uma saliva que está mais predisposta a ter mau hálito, é uma saliva mais viscosa, né? Então, assim, é uma saliva que vai predispor uma aderência maior dessas bactérias, tanto nos dentes como nas gengivas, mucosas. E a questão do pH, né? Porque, assim, o pH também ele vai favorecer uma condição de saúde na nossa boca, né? Então, se a gente não... O pH ideal da boca é que ele seja neutro, né? Entre 6,5 e 7,5. Então, se a gente tem um pH abaixo de 6,5, a gente vai caminhar para um pH ácido, né? Então, assim, existem algumas condições na boca que vão ocorrer em pH ácido, né? Como a cárie, a erosão ácida, vai favorecer também aftas. E se a gente já sobe para um pH mais alcalino, né? Também vai favorecer outros tipos de doença, né? Então, vai favorecer mais a doença periodontal, a litose. Então, assim, para você ver quantas variações essa saliva pode sofrer, né? E o que é que pode estar havendo de repercussão na boca por conta dessas alterações, tanto de fluxo, né, como dessa qualidade aí, né, de pH, viscosidade que a gente acabou de falar, né? Então, assim, hoje a gente já consegue modular essa condição salivar do paciente, né? Então, se a gente percebe no exame clínico que esse paciente tem pouca saliva, né? Se a gente, no exame clínico, observa que na saída dos ductos salivares praticamente não sai saliva, se essa saliva está muito viscosa, se a gente percebe que tem muita placa bacteriana ali aderida nos dentes, a gente já pensa que é uma saliva que pode ser melhorada. Essa condição salivar ali não está ideal, né? Então, a gente dispõe hoje de um exame salivar que a gente chama de cialometria, que é um exame relativamente de baixo custo, um exame rápido, né? Não vai ter maiores contraindicações e que a gente consegue identificar, né, essas variações que essa saliva pode conter. Com isso, a gente planejar melhor o tratamento do paciente, né? Então, se o paciente... E muitas vezes o paciente nem sabe que ele tem essa condição, né, de salivação. Porque nem sempre ele vai ter a queixa da boca seca, né? Mas, pelo que a gente encontra na boca, pelo que a gente colhe de informações na anamnese, aí nos leva a crer que realmente esse paciente pode estar com uma alteração, uma disfunção na sua saliva, né? Doutora, então, a saliva ela é importante para uma série de coisas. E pela saliva, a gente consegue identificar até alguns tipos de doenças, né? E tem algumas doenças que causam alterações na saliva, né? Quais que são as doenças que mais... Eu sei que tem inúmeras condições e inúmeras doenças que podem causar alteração salivar, né? Eu acho que eu acho que a mais popular aí que o pessoal conhece é a doença de Sjögren, né? Ela é uma das, né, doenças que pode causar, mas existem outras doenças, né? Tem uma série, até condições hormonais, né? Eu comecei falando da gestante também, né? Que a saliva dela não muda. Doutora, então, quais são assim as doenças mais populares, né? Que o pessoal conhece que
pode ter aí uma alteração na saliva? Ó, com relação às glândulas salivares, a gente pode falar aí, né, dos tumores, né, que podem ocorrer. Uhum. E só para o público entender um pouquinho, né, a gente tem 3 glândulas salivares maiores, certo? São as parótidas, né? As parótidas são as maiores glândulas salivares que nós temos, que fica aqui próximo, né, à orelha. Nós temos as glândulas submandibulares, que ficam aqui nessa região abaixo da mandíbula. E temos as sublinguais, certo? Então, assim, as parótidas, elas que produzem o maior volume de saliva, né? É uma saliva mais aquosa, né? Mais fluida. As glândulas submandibulares e sublinguais, elas vão produzir uma saliva mais mucosa, né? Uma saliva que tenha uma viscosidade maior, né? E aí o que acontece? A gente pode ter alteração dessas glândulas salivares por tumores, né? Por presença de cálculos salivares ou dentro das próprias glândulas ou nos ductos, a gente chama de cialolitos. Como a gente pode ter inflamação, infecção nas glândulas, chamadas de cialodendrites, né? E pode ter essa síndrome, como você falou, a síndrome de Sjögren, né? Que é uma doença autoimune, né? Que as células de defesa do próprio corpo, elas vão atacar tanto as glândulas salivares como as glândulas lacrimais, né? Então, assim, é uma condição que a gente chama de acialia, né? Ou seja, é praticamente sem saliva. Esse paciente é um paciente com uma qualidade de vida muito ruim, porque ele não tem nem a lubrificação na boca pela saliva, nem nos olhos, né? Então, é um paciente que, se a gente não acompanha, se a gente não orienta com relação à dieta, com relação à higiene oral, se a gente não promove uma condição melhor na boca, até para que ele se alimente, né, para que ele faça deglutição, é um paciente que vai ter uma qualidade de vida ruim, né? E assim, hoje a gente dispõe de alguns estímulos salivares, né? Então, esses estímulos salivares, eles muitas vezes vão, digamos assim, estimular glândulas que possam estar adormecidas, né? Possam estar subutilizadas, né? Então, nesse exame de cialometria que a gente faz, é justamente para a gente avaliar essa função residual dessas glândulas salivares, né? Então, a gente tem como avaliar, através desses testes salivares, se é a parótida que está em subfunção, se são as glândulas sublinguais ou submandibulares. E a partir do momento que a gente detecta isso nesse exame de cialometria, a gente tem como direcionar esses estímulos salivares, né? Então, assim, falando, por exemplo, em relação às parótidas, né? As parótidas, elas são estimuladas mecanicamente, né? Então, assim, se a gente percebe no exame salivar que o volume de saliva está muito pequeno, muito baixo, então a gente tenta entrar com estímulo mecânico, né? Para que haja esse favorecimento da produção de saliva pelas parótidas, né? Estímulo mecânico, o que seria, doutora? Só para o pessoal entender. Mastigação. Então, assim, muitas vezes o paciente, por falta de dentes, de alguns dentes, ele mastiga pouco. Então, as parótidas dele vão ser pouco estimuladas por conta disso, né? Então, isso é dos malefícios, né, da gente também ter essas perdas dentárias, porque a gente vai estar deixando de estar estimulando essa salivação, então isso, consequentemente, vai dificultar tanto o processo de formação do bolo, como da deglutição, a questão do paladar, né? Então, estimular o paciente a mastigar realmente alimentos mais duros, mais fibrosos, né? Para que tenha esse estímulo aí dessas parótidas, né? Já se a gente pega um paciente que tem baixa viscosidade, né? Ou seja, esse paciente normalmente ele vai ter a sensação de boca seca,
porque Uhum. a saliva mais mucosa é que vai lubrificar, né? Então, se você tem pouca formação dessa proteína mucina, né? Então, você vai ter Uhum. um pouco essa sensação de boca seca. Então, assim, aí a gente já entra com estímulos gustatórios, né? Que é para Uhum. estimular as glândulas submandibulares e sublinguais a produzirem essa saliva mais mucosa, né? Então, Uhum. por isso que eu digo que a gente tem estímulos específicos para cada tipo de glândula, né? Uhum. De acordo com o tipo de saliva que essa glândula produz, né? E só que assim, a gente vai ter algumas condições que quando a gente faz esse teste, essa acionometria, a gente não vai conseguir identificar muito bem que essa glândula está em condições de produzir saliva, né? E aí é que a gente pode lançar mão de outras formas de estímulo, né? Então, assim, hoje a gente tem a laser terapia, né? Que é uma outra forma também de estar estimulando essas glândulas, né, na produção salivar. A gente pode também utilizar a acupuntura, né? O TENS, né? Então, assim, existem outras alternativas, né? Para se buscar esse estímulo aí dessas glândulas. Fora isso, tem os estímulos também farmacológicos, né, que a gente pode estar utilizando também, algumas substâncias, só que aí a gente tem que avaliar o paciente realmente com muito cuidado, porque não são todos os pacientes que podem fazer uso, né, desses fármacos para estímulo das glândulas. Então, assim, tem que realmente ver aquela condição específica do paciente, né? Se quiser perguntar, pode perguntar. Eu estou falando demais aqui também. Não, pode falar, doutora. Então, assim, dependendo do tipo, né, de disfunção que a pessoa tem salivar, vocês fazem a cielometria, que é um exame da saliva, para ver qual a glândula salivar que está aí sendo mais afetada. E para cada glândula salivar tem um estímulo diferente, Sim. né? A parótida é mais mastigatória, a submandibular é uma saliva mais aquosa, né? Que é aquela saliva mais passiva, né? De limpeza de cavidade oral. Então, assim, para cada tipo de glândula salivar tem um estímulo. E esse estímulo pode ser por diversos tratamentos, né? Tem até aquele chicletinho, né? Para estimular, dependendo que tipo de glândula. Tem a laser terapia, que é aquele aparelhinho que vocês utilizam, né? Eu acho que é com raio laser mesmo, para poder aí estimular a glândula salivar, para ela poder ajudar a produção de saliva para a pessoa, pelo menos um pouco, ter qualidade de vida. Então, doutora, existem várias doenças que pode causar a tal da boca seca, né? E aí a pessoa que não tem a saliva, tem essa perda salivar, por seja qual motivo, né? Ela consegue aí ter esses tratamentos que pode ajudar ela a tentar, pelo menos, manter a qualidade de vida, porque, gente, ficar sem saliva na boca é horrível, né? A pessoa não come, a pessoa não fala, né? Seca tanta garganta. Então, as pessoas, elas realmente afeta, né, a qualidade de vida. Doutora, essas pessoas que têm essas doenças, né, até as pessoas que não, vou falar até um caso que não é doença, uma alteração hormonal, ou mulher gestante, mulher na menopausa, tem essa alteração na saliva também, né? Elas também, esses períodos hormonais também causam alterações nas salivas, né, doutora? Sim. Tanto assim, no período menstrual também pode ocorrer também, né? Alteração nessa produção salivar, na gestante, principalmente na menopausa, né? Que aí vai ter uma queda, né, nesses níveis hormonais aí na mulher, né? Uhum. Para isso, qual é uma condição que também é muito comum causar, né? Alteração, disfunção nessa produção salivar? O uso de medicamentos, né? Então, assim, muitos medicamentos vão interferir na produção de saliva, né? Então, dentre eles, a gente pode citar aqui, né, os antihipertensivos, os diuréticos, os ansiolíticos,
os antidepressivos, os antialérgicos, os antihistamínicos, né? Então, assim, a gente tem realmente, assim, uma gama de medicamentos que podem estar interferindo nessa produção salivar. E hoje, o que a gente está vendo muito são pessoas sofrendo muito com ansiedade, né? Transtornos psíquicos, né? Ansiedade, distúrbios do sono, bruxismo, a própria depressão. Então, assim, eu atendo com muita frequência lá, pacientes fazendo uso de ansiolíticos, né? É algo realmente para a gente ter uma atenção maior, né? Com esse paciente, porque você já pensa que é um paciente que vai ter uma condição salivar um pouco reduzida. Então, é um paciente que você precisa ter um olhar mais diferenciado, né? E orientar ele a aumentar a ingestão de água, né? De procurar alimentos mais sólidos, de evitar alimentos e bebidas açucaradas para evitar a doença cárie, né? Então, assim, é algo realmente para ter uma atenção maior com esse tipo de paciente aí, né? Outro grupo que a gente chama atenção são os pacientes oncológicos, né? Que são aqueles que estão fazendo quimioterapia ou radioterapia de cabeça e pescoço, né? Então, assim, são pacientes que também vão ter uma interferência nessa produção salivar, né? Muitas vezes, para a gente conseguir ter um retorno dessa condição ideal de produção salivar, demora um pouco, né? Então, assim, para quem está fazendo quimioterapia mesmo, né, pode levar coisa de alguns meses, até você realmente conseguir ter um estímulo ideal dessas dores, né? E no caso da radioterapia de cabeça e pescoço, vai depender muito o quê? Da região irradiada, né? E da dosagem de radiação que esse paciente vai receber, né? Então, tem situações de pacientes que recebem radioterapia que praticamente é irreversível essa questão da produção salivar, né? Então, são pacientes que, assim, vão conviver realmente com essa questão da baixa salivação, né? De forma, assim, difícil, né? E, assim, quando a gente não consegue, através desses estímulos todos, né? Ter um bom resultado, existem também hoje no mercado a saliva artificial, né? Que é uma outra alternativa também de você dar um pouquinho de conforto, né? De qualidade de vida a esse paciente aí, né? Embora a gente já pense aí assim num custo maior, né? Para esse paciente, né? E também assim não vai ser igual a realmente você ter uma saliva na boca, né? Mas é um paliativo, de certa forma, né? Vai lhe dar uma condição um pouco menos ruim do que você realmente está sem saliva nenhuma na boca, né? Então, é um grupo de pacientes que realmente demandam atenção especial também nesse sentido aí, né? Para que a gente procure dar um pouco mais esse conforto, esse bem-estar para esses pacientes aí. O paciente que passa por tratamento oncológico, acho que falando especificamente de cabeça e pescoço, né, que é aqui a região das glândulas salivares, a radiação, muitas vezes, ela até, o que o pessoal não entende é que a radiação, ela elimina não só as células porquinha, ela elimina as coisas boas também, né? E aí acaba, principalmente quando toma radiação aqui nas glândulas salivares, pode até perder, né, algumas glândulas, perdendo a função aí da glândula, que é a produção de saliva. E aí a pessoa fica com aquela perda, às vezes temporária, às vezes permanente, né? Às vezes ela fica aí e ela acaba tendo que recorrer a esses paliativos, né? A saliva artificial, até às vezes o laser pode ser que ajude, se as outras glândulas também tiver boas, né? Trabalhando e fluindo uma saliva legal. Então,
é a pessoa que precisa ser cuidada por dentista pro resto da vida, né? Ela precisa aí desse acompanhamento para E, sempre, né, doutora? Doutora, pode completar, você quer falar alguma coisa? como eu ia dizer, assim, a gente tenta de todas as formas, né, nesse paciente que recebe radiação aí. Então, assim, Uhum. se a gente, através dos estímulos, não consegue realmente um resultado positivo, é que a saliva artificial entraria mais como uma condição paliativa, né? Mas existem outras, essas formas todas que eu falei aí, da gente buscar realmente um resultado positivo, né? E até você falou também, doutora, da questão das doenças emocionais, né? Síndrome do pânico, depressão, ansiedade, também causam alteração de saliva, e aí a pessoa também, as próprias medicações também pode causar, né? Antidepressivo causa, até o próprio Buscopan, né? O Buscopan tem um dos efeitos colaterais dele, ele seca um pouquinho, né? Deixa a boca um pouco seca para ele poder agir. Então tem medicação também que acaba prejudicando aí o fluxo salivar e a pessoa nem sabe, né? Nem tem, não faz nem ideia por que ela está com aquela perda de saliva. Doutora, falando do contrário, e aquela pessoa, principalmente o pessoal que tem algumas doenças neurológicas, né, ou outras doenças também, que a pessoa tem aquela hipersalivação, ou seja, que ela baba muito, que ela não consegue, aí tem aquele do escoamento, né, que a pessoa escorre, né, que é a cialorreia, né, como é que ela... E essas pessoas que produzem esse volume, essa quantidade de saliva, qual que é o tratamento para essas pessoas? Essas condições realmente uma condição um pouco mais complexa, né, de tratar. Porque, como você mesmo falou, são quadros neurológicos, né, são doenças neurológicas. Então, a gente pode encontrar isso aí na doença de Parkinson, na esclerose múltipla, né, no próprio AVC, né. Então, são pacientes que, assim, podem ter interferência tanto nessa produção, ou seja, exacerbar uma produção salivar, como também pode ter uma dificuldade de deglutição dessa saliva, né? Então, assim, é uma condição que, assim, tem que ser conversada com o médico neurologista também, né? Para tentar ver uma melhor forma de melhorar, né? Isso aí, né? Agora, assim, não é algo assim tão comum, né? De acontecer. A cialorreia é mais difícil, porque realmente a gente vê mais a hipossalivação, né? Que é a Que é boca o seca. Né? presente, né? Assim, no dia a dia mesmo, do consultório, que a gente observa assim, com mais frequência, né? Doutora, alguém perguntou aqui sobre um dos vídeos mais vistos também do meu canal é o tal da saliva salgada. Tem muita gente que sente ou tem a sensação da saliva. Nossa, Vanessa, eu estou salivando e estou sentindo gosto salgado nela. Ou então eu estou salivando e estou sentindo um gosto meio amargo, meio doce. A saliva tem relação com o paladar, doutora? Como que funciona Bem, essa quesito? Tem, né? veja só, nas parótidas é produzida uma proteína, né, chamada de gustina, né? Então, assim, essa proteína, ela vai estimular o crescimento dos botões gustativos, né? Na nossa língua, a gente tem papilas, né, botões gustativos para 4 tipos de sabor, né? Para o amargo, para o doce, o salgado e o unânime, um negócio assim que chamam, né? É como se fosse uma junção de todos, né? É, Tem situações que você pode ter uma atrofia das suas papilas gustativas em determinada área da língua. Então, isso vai fazer com que você deixe de sentir, por exemplo, o doce, se for uma atrofia na região da língua que você tem esse paladar mais pro doce, e aí você vai exacerbar esse paladar do salgado, né? Então, assim, existem também algumas condições que vão favorecer essa atrofia dessas papilas, né, gustativas aí. Então, assim, muitas vezes uma anemia, né, muitas vezes uma
um medicamento que você utilizou que promoveu alguma queimadura local, ou então uma bebida muito quente, né? Alimentos muito picantes. Isso pode causar, sim, um certo dano temporário nessas papilas, né, gustativas, e isso faz alterar também o paladar. E numa condição de hipossalivação, a gente vai ter o quê? Uma diminuição dessa proteína que eu falei, essa agostina, né? Então, isso vai interferir, como eu falei, né? Nesse favorecimento desses botões gustativos estarem oferecendo esses diferentes tipos de paladar aí, né? Então, tem total ligação, saliva com o paladar, total ligação mesmo. Então, Tem esses gostinhos que a algumas, pessoa sente não é à toa, né, doutora? Tem uma explicação ali para ter esse gosto na saliva, né? sim, tem algumas situações também de hipovitaminose, que podem também tanto alterar o fluxo salivar, como também pode prejudicar essa questão da alteração do paladar aí, né? Então, assim, a vitamina A, né, o zinco, então são algumas substâncias que, havendo deficiência no paciente, isso também pode acabar interferindo aí, né? Fora isso, tem algumas condições sistêmicas também que vão interferir na produção salivar. Por exemplo, diabetes, né? Então, assim, na diabetes vai existir o quê? Um certo dano aos nervos e aos microválvulos, né? A vascularização. E isso vai acontecer no corpo inteiro a nível sistêmico, como também pode acontecer na glândula salivar. Então, com isso, vai estar afetando essa produção de saliva aí. O diabético também, ele tende a desidratar, né? Então, assim, o diabético, ele tem a sede excessiva, a urina excessiva. Então, muitas vezes, ele faz uso também de diurético. Então, é outra situação que também vai favorecer, né, uma baixa produção de saliva aí no diabético, né? E em pacientes que têm também hipotireoidismo, né? A baixa também ali, né, dos hormônios da tireoide podem também estar interferindo nessa produção salivar, né? Já que a tireoide é uma glândula que tem uma função de regular, né, todo o metabolismo basal do corpo. Então, as glândulas salivares também vão acabar sendo afetadas aí diretamente, né? Doutora, a pessoa, eu vou trazer agora para o pessoal da parótida, né? O pessoal que Sim. passa pela cirurgia, a gente tira ou metade da glândula ou a gente tira ela inteira. Há uma perda quando a gente retira uma das nossas glândulas salivares, uma perda de saliva, doutora? O que a gente precisa fazer se realmente há uma perda? Sim, perda vai existir, né? Principalmente porque, como eu falei, o volume maior de saliva quem vai produzir é a parótida, né? Então, assim, o que a gente pode realmente tentar é estimular cada vez mais ingestão de água, de líquido, mastigação, né, de alimentos mais sólidos, né? E, ao mesmo tempo, estimular também a produção pelas submandibulares, sublinguais e as glândulas salivares menores também, né? Que tem uma participação menor, mas que também produzem saliva, né? Então, assim, eu vou você mesma pode falar um pouco em relação a isso aí, né? Como é que perdeu uma coleguinha, a gente perdeu metade da coleguinha, ou então a coleguinha inteira, aqui a parótida. Lógico que o nosso fluxo salivar não fica mesmo, porque a gente tem uma perda de uma glândula, né? Mas as outras amiguinhas, elas conseguem, a outra parótida que fica, as outras glândulas, né? Como você mesmo disse, doutora, submandibular, sublingual, as menores, né? Que a gente nem sabe que existe, que essas bolinhas pequenas aqui no nosso lábio, bochecha, enfim. Então, elas acabam ajudando e aí muita gente nem percebe que tem essa perda salivar justamente porque essas outras glândulas elas acabam aí suprindo, né, fazendo o papel da coleguinha que não tem mais, né, ou não tem metade dela. Então, eu acho que muita gente que passa pela cirurgia nem tem muita alteração salivar justamente porque existem as outras glândulas. Agora, se a gente tivesse a perda das duas, aí eu acho que a pessoa ia ter uma perda significativa, porque tem gente que
retira tumor nas duas glândulas salivares dos dois lados, e ali aquela pessoa realmente ela tem uma perda. As outras tentam suprir, mas ainda ela sente aquela necessidade ainda de tocar a boca seca, não tá sendo suficiente, né? Mas normalmente quem retira uma só de um lado não dá tanta diferença porque as outras coleguinhas fazem o trabalhinho, né? Eu mesmo não tenho problema de boca seca, justamente porque as outras conseguiram fazer o papelzinho dessa que eu não tenho pela metade. Então, é por isso que as pessoas nem acabam não tendo, né, essa perda salivar e essa perda de qualidade de vida, né? Porque perder saliva é perda de qualidade de vida, é mais as outras pessoas que vêm por outras doenças. Tem muita gente com doença de Sjögren, que é realmente aquela pessoa essa doença autoimune, ela realmente ela pega, a galera diabetes, né, que fala, nossa, tá acontecendo alguma coisa, a galera que também tem muita gestante que acaba entrando aqui no meu perfil e fala, gente, vai acontecer alguma coisa com minha saliva que não sei o que está acontecendo, né? Então, tem aqui tem de A a Z que chega por aqui para tentar uma orientação do que fazer, porque a saliva, como você mesmo disse no começo, doutora, vocês dentistas, eu acho que, graças a Deus agora, com rede social também, vocês têm propagado mais informação sobre a saliva, né? Porque lá na faculdade de odontologia, o que eu escuto dos dentistas, né? Que eu não sei como que é a graduação hoje em dia, mas vocês não tiveram lá algo muito extenso. Para vocês realmente saber sobre saliva, vocês terminam a graduação e faz curso extensivo, né? Curso à parte da graduação para poder aí se aprofundar. E isso acho que é até hoje, né? Que vocês têm uma aula ou outra lá de saliva, mas a fundo mesmo, só se vocês quiserem. Tanto que a gente tem uma dificuldade, o que mais o pessoal subiu uma pergunta aqui falando assim, o que eu procuro, né? Porque o que a gente tem dificuldade é de encontrar dentista, né? Que eu acho que vocês seriam o principal, né, para tratar disso, porque normalmente, quando você tem uma perda de saliva aí, a pessoa fala, manda para o otorrino, né? Mas eu acho que seria melhor, né, ir primeiro no dentista. Só que vocês, dentistas, que têm conhecimento de saliva, são poucos ainda, doutor. Vanessa, nunca fiz uma cielometria na minha vida. Graças a Deus agora eu achei minhas dentistas maravilhosas esse ano que me atende, mas eu nunca passei num dentista que me fala assim, não, vamos fazer uma cielometria, já que você não tem uma parótida? Nunca, sabe? Então, ainda é um mundo muito difícil na odontologia. Então, os profissionais, eu acho que vocês são poucos ainda que atendem essa demanda de glândula salivar, né? Então, a pessoa fica sem saber o que fazer quando ela tem essa alteração. Ela vai no médico, o médico prescreve lá alguma coisa ou outra. Às vezes tem médico que já é mais aberto, já fala, não, vai no dentista, né? Um dentista que é especialista em saliva e tal, mas ainda é tudo muito difícil. Aí a pessoa fica sofrendo com aquela boca seca, sem saber o que fazer e sem saber quem procurar. Então, é um caminho difícil, né? Então, eu acho que até chegar em vocês é muito difícil. É lógico que quando a pessoa entrar aqui no meu perfil, ela já sabe o que fazer, o que procurar, né? Fala, olha, tem dentista. Tem muita gente que fala, falei, você já foi no dentista? Pessoa dentista. Mas para ver a minha saliva, engraçado, né? E vocês que estão ali na boca, né? Que a saliva ali faz parte, deveria ser uma coisa tão óbvia e natural. E não é, doutora, não é. Eu fico muito impressionada ainda com Mas as pessoas. porque a graduação não dá realmente a importância à saliva que deveria, né? Então, assim, os profissionais vão para o mercado sem realmente entender, né, da necessidade de saber um pouco mais sobre saliva, né? Tanto é que, assim, quando eu abordo lá, né, no consultório, né, sobre saliva, vou ver essa questão toda aí com o paciente acha estranho. Ah, doutora, ninguém nunca avaliou minha saliva, ninguém nunca, né, relacionou a condição salivar com as doenças bucais, porque realmente é tudo muito novo, né?
É. É tudo muito recente. E não só Uhum. isso. Outra coisa também que a gente precisa relacionar é a durabilidade dos trabalhos que são feitos, os trabalhos restauradores que são feitos, né, do paciente com a condição salivar, né? É. Isso também é importante, né? Então, assim, hoje a gente vê paciente assim também com muito problema de refluxo gastroesofágico, É. né? Uhum. É outra doença fruto aí da sociedade moderna, do estresse, da ansiedade, né? E que Uhum. está trazendo também repercussões na cavidade oral, né? Esse Uhum. refluxo. Então, assim, a gente vê Uhum. um paciente hoje com muita erosão ácida, né? Com muita sensibilidade, né? Uhum. Então, assim, é uma saliva extremamente ácida, né? Uhum. E aí você vai fazer um trabalho restaurador um paciente que está com essa saliva ácida, a durabilidade vai ser baixa. Vai ser baixa. Uhum. Né? Porque assim, o meio bucal ácido vai degradar rapidamente a restauração de resina, vai manchar, né? Então, assim, é por isso que eu digo, a gente tem que estar atento a esses aspectos, né? Então, assim, se você identifica na boca do paciente que ele tem sinais de erosão, encaminhe esse paciente para o gastro. Pergunta a ele, você tem algum sintoma gástrico? Você sente azia? Você sente algum bolo na garganta, tosse seca, né? Então, assim, você já direciona mais ou menos para um diagnóstico e encaminha esse paciente, porque muitas vezes o paciente acha que ele não tem refluxo. Mas se na boca você já identifica sinais disso, você já pode fazer esse papel também de encaminhar o paciente para um gastro, né? Então, por exemplo, você pegar um paciente que está com a boca cheia de erosão e fazer um clareamento dental nesse paciente é um crime. É. Porque, principalmente, se você vai utilizar o clareamento caseiro, né? Que fica ali dentro daquela moldeira. Horas e horas, quando o paciente tem uma saliva ácida. Então, você Uhum. vai estar aumentando ainda mais o processo aí de perda de minerais desse esmalte dentário, né? Então, assim, o dentista, ele tem que ser um pouco mais promotor de saúde e um pouco menos técnico, né? É. Então, realmente entender o que está acontecendo na boca daquele paciente, né? Entender o que está por trás daquilo ali para planejar melhor, né? Para não sair indicando tratamentos que muitas vezes não vai ter durabilidade ou que vai trazer danos, Uhum. prejuízo realmente à condição bucal dele. Porque está Uhum. deixando de ser avaliado a saliva, É. deixando de ser avaliado as questões sistêmicas, as queixas, né, sistêmicas desse paciente aí. Né? Algo tão simples que poderia ser evitado, né, doutora? Poderia ser orientado corretamente, que é a saliva. É uma coisa tão simples, né? Sim. E assim, inclusive criança, viu? Criança também. A gente tem que estar É. nisso, né? Muitas vezes é uma criança que não se alimenta bem, né? Ou então, assim, tem uma alimentação mais de shakes, de vitaminas. Ou seja, é uma criança que pouco mastiga. Vai ter também Uhum. baixa produção salivar essa criança. E aí, Exatamente. assim, consequentemente, vai ter alteração de paladar. Então, muitas vezes é uma Uhum. criança inapetente, que não tem vontade de comer. Por isso Uhum. também, porque não está Uhum. sendo dado o tipo de alimento adequado para que ele mastigue, para que estimule essa produção salivar, que isso venha favorecer um bom paladar. Então, se tudo está interligado, né? Uhum. No idoso, no idoso, a gente vai ter já uma condição de hipossalivação de forma fisiológica, né? Uhum. Porque aí você já começa a ter um pouco de perda de função das células mesmo, né? Por conta da Uhum. idade. Sim. Então, assim, o idoso é outro paciente para a gente também ter uma atenção maior. Além de que muitos idosos têm doenças sistêmicas associadas, então fazem uso de medicações, né? Então já Uhum. entra a questão também desses medicamentos interferindo na produção salivar, né? Então, o idoso é outro grupo de pacientes para a gente também ter essa atenção diferenciada, né? Com relação à saliva aí.
Doutora, subiu uma pergunta na minha caixinha aqui, uma pergunta até de uma doutora também. né? Eu gosto que não, aqui é uma mescla, é paciente e doutor também. Ela perguntou se o Botox ajuda na redução de saliva. No caso daquela galera, do pessoal que tem aí uma hipersalivação, né? Se o Botox ele ajuda a reduzir essa saliva. Sim, tem indicação, sim. Só que a questão é que o Botox você tem que estar reaplicando com uma certa frequência, né? Então, aí, assim, tem que ser conversado realmente, sendo uma condição neurológica, tem que ser conversado com o médico, né, para ver se não pode mudar a medicação, né, de que outra forma aí pode estar interferindo, né, para estar ajudando esse paciente. Mas tem indicação, sim, do Botox. Doutora, eu vou fazer uma pergunta. Eu tenho uma pessoa específica aqui na live que, como eu conheço há muitos anos, eu sei algumas coisinhas que ela faz de errado. Esses enxaguantes bucais, essas pastas de dentes que tem aí no mercado, tem alguns desses produtos que pode prejudicar a saliva, doutora? Sim. Sim, né? Enxaguantes bucais que contêm álcool, Uhum. a gente não indica, certo? Então, assim, não só o enxaguante bucal, como o próprio álcool. A própria bebida alcoólica desidrata o corpo. Então, assim, o café, a bebida alcoólica, né? Então, assim, são substâncias que causam desidratação. O enxaguante bucal, além dele provocar, né, um ressecamento da mucosa, ainda vai descamar também, né? Células epiteliais da mucosa. Também não é uma situação ideal. Vai detonar uma restauração de resina na boca. Então, enxaguante bucal sempre sem álcool. Não deve utilizar com álcool. Com relação às pastas, sim, a maioria das pastas de dente contém uma substância que a gente chama de lauril sulfato de sódio, né? Que são substâncias também que vão causar esse ressecamento bucal, né? Então, assim, nesses pacientes que a gente já identifica que tem hipossalivação, a gente recomenda o uso de cremes dentais sem esse lauril, né? Por conta desse problema que causa aí. Um outro ponto aqui que eu lembrei agora, respirador bucal, né? Paciente que respira pela boca, você vai ter evaporação da saliva, né? Paciente que ronca, né, que dorme de boca aberta, é outra condição que também vai favorecer baixa salivação, né? Então, assim, às vezes é um paciente até que produz bem a saliva, só que como ele respira muito pela boca, então, assim, ao longo do dia você vai perdendo saliva, vai sendo evaporada essa saliva, né? Então, não é uma condição ideal também, né? Então, existem alguns produtos, doutora, que realmente faz a gente ter perdeu até alterar a nossa condição salivar, né? Essa substância nas pastas de dente, eu acho que as pastas mais populares, acho que a grande maioria delas tem essa, que podia ser proibido, né, doutora? Por que né, a Anvisa não olha aí, sei lá. Porque ela promove aquela sensação de frescor, ela tem uma ação detergente. Então, assim, é como o álcool no enxaguante bucal, né? Quando você puxa o chicote, você tem aquela sensação de frescor. Só que no fundo está prejudicando, né? Ao invés de estar trazendo benefício, está prejudicando, né? Doutora, e ao contrário? E existe pasta de dente, existe enxaguante bucal que estimula a produção de saliva? Não, que pelo menos até o que eu saiba, não. Aí realmente Eu, são substâncias mais específicas que a gente indica, né? eu Mas enxaguante. pergunto porque tem muito, agora na internet tem informação legal, mas tem muita desinformação, né? Então tem gente que fala que existem alguns tipos de produtos que fazem aí o estímulo da saliva e o que é pasta de dente, que é enxaguante bucal. Então, não, esses produtos de estimulação salivar não tem, né, doutora? Eu desconheço. O que a gente tem, muitas vezes, é assim, são salivas artificiais que contêm
substâncias antimicrobianas presentes na saliva, né? Então, assim, você pode ter algum tipo de saliva, ou seja, saliva artificial que vai ter, né, a lisozima, lactoferrina, lactoperoxidase, que são essas enzimas antimicrobianas, que tem na saliva e vem na composição dessa saliva artificial, né? Agora, vem a estimular a produção salivar, aí realmente eu desconheço. Senhora, por que assim, a grande maioria das pessoas que tem algum tipo de problema nas glândulas salivares, e eu me incluo nelas, por que a gente tem um certo desconforto quando a gente consome alimento muito ácido, muito cítrico, muito temperado? Por que a gente tem esse desconforto, doutora? Porque muitos deles vão justamente agredir essas papilas gustativas, né? Então, assim, não que eles não venham estimular a produção de saliva, né? Porque, assim, os cítricos mesmo, eles estimulam a produção de saliva. Mas, assim, os picantes, e se for realmente também muito ácido, pode causar um dano a essas papilas gustativas, né? Então, tem que ver também a forma como está sendo utilizado aí, né? Para não estar prejudicando, né? É porque esses alimentos mais ácidos cítricos, a explicação que os médicos sempre falam para mim é que são alimentos que estimulam, né, as glândulas salivares. E você, como tem algo na glândula, né, ou a gente que passou por tumor, ou a galera que tem algum tipo de problema na glândula salivar, ou boca seca, quando tem já tem essa disfunção na glândula, você estimula ela mais ainda, é por isso que a gente pode sentir aí esse desconforto, né? Eu mesmo passo longe de vinagre, de limão, faz anos que eu não consumo esse tipo de alimento, justamente porque me causa desconforto é tão grande na minha pessoa, ela causa, às vezes eu até sinto dor. Então, por isso que eu nunca mais consumi. Não me faz falta também, que, enfim, faz tantos anos, mas a grande maioria das pessoas também que passam aí por algum tipo de problema, seja não só tumor, né, mas seja as pedrinhas ou as ceoladenites da vida, ou até mesmo as doenças que têm essa alteração salivar, elas acabam também falando, nossa, toda vez que eu consumo esse tipo de alimento, eu tenho esse desconforto, né? Eu tive a oportunidade de fazer também uma live com uma nutricionista, né? E perguntei dessa questão, né, desses alimentos, né? E existem alguns tipos de alimentos que dá para melhorar, né, um pouco aí a saliva sem ser esses tipos de alimentos ácidos e cítricos. Então, tudo tem saída, né? Tudo tem um caminho aí que pode ser, né, que ajude a pessoa a melhorar, né, a qualidade de vida, que não é fácil, né, doutora? Se viver sem saliva não é fácil. Doutora, subiu uma pergunta aqui, especificamente de uma pessoa que falou que toda vez que ela escova o dente, ou então que ela usa o enxaguante bucal, ela tem muita ardência na boca. Isso tem a ver com a saliva também? Pode ter. Primeiro tem que Pode ver ter. se esse enxaguante bucal não contém álcool, né? Porque o álcool, Uhum. se só, como eu falei, ele vai agredir, vai causar um ressecamento da mucosa, vai descamar as células ciliares da mucosa. E também, assim, se ela tem pouca saliva em boca, né? Então, assim, é como se a mucosa dela ficasse mais desprotegida. Então, ela Uhum. pode ter também essa sensação de ardência por conta de estar com baixa salivação e aí sentir esse desconforto nessa mucosa, né? Uhum. Aí tem que... Até tem uma doença também que é a síndrome da ardência bucal, que é outra coisa, né, doutora? mas que também está ligada à questão da baixa salivação. É mesmo? É, Ah. é uma condição assim que você não encontra nada em boca assim de lesão, você não encontra nada de irritação, mas aí quando você vai pesquisar, você vai, né, conversar com esse paciente, tal, 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 muitas vezes você vai entender que o emocional também está afetado, né? Uma pessoa muitas vezes que está passando por problemas emocionais, tal, faz uso também de medicações e na maioria das vezes também tem baixa salivação, né? E sempre essa E sensação de frio na boca. eu vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz, doutora. Aparelho.
nos dentes, ele altera alguma coisa na saliva ou não? Altera. Altera também, né? Era pelo seguinte, o fato de ter o atrito dos brackets, né, com a mucosa, isso vai favorecer essa descamação, né, dessas células epiteliais aí. Então, assim, você vai ter uma saliva mais turva, né, uma coloração um pouco mais turva. E essas células descamadas, elas vão servir de alimento para bactérias que a gente tem na boca que causam a doença, né? Então, da mesma forma quem tem bruxismo. Paciente que tem bruxismo também favorece essa descamação dessas células epiteliais, né? Então, isso vai ser substrato alimentar para as bactérias que causam mau hálito, que causam doença periodontal, né? Então, tem interferência também aí nessa questão. Então, pessoal que também tem o bruxismo, a disfunção na ATM, também tem essa alteração na saliva justamente por conta disso, doutora? Pela descamação Não, da mucosa? alteração na ATM eu não diria, né? Agora, sim, muitas vezes, assim, o paciente que tem o bruxismo, ele vai ter alteração na ATM. Mas, assim, o fato, assim, por si só, às vezes por um problema de mal oclusão, o paciente ter estalo do ATM, não necessariamente isso aí vai afetar diretamente na salivação. Agora, se é um paciente, como eu falei, que a oclusão não favorece uma boa mastigação, isso também vai afetar a produção de saliva. E, doutora, quando a gente tem essa boca seca, essa boca amarga, essa boca estranha, que a gente não sabe o que é, como que a gente. Qual que é o primeiro passo que a pessoa precisa? Ela precisa realmente ir no dentista? Ela precisa ir no médico para ele encaminhar para o dentista? O que ela precisa fazer para ela poder. Qual que é o caminho correto dela procurar? Quem que ela deve procurar? O ideal é que procure o dentista, né? Porque, assim, se a queixa está relacionada aqui na boca, que procure um dentista. Agora, sim, o ideal é que seja alguém que tenha conhecimento nessa área de saliva, né? Porque muitas vezes o que acontece é que o paciente chega com a queixa no consultório e essa queixa é dada devida atenção pelo profissional, né? Por quê? Porque muitas vezes o profissional não sabe tratar, né? Não sabe como intervir. É a mesma questão relacionada à litose, né? Não é todo profissional, não é todo dentista que sabe tratar a litose. Então, assim, tem pacientes que às vezes dizem, doutora, já passei por vários dentistas, já fui no gastro, já fui no otorrino e não melhoro. Eu não sei mais a quem procurar, né? Então, assim, também o ideal é que procure um profissional, né, capacitado nessa área de halitose para poder realmente entender melhor o processo e ver de que forma tratar, né? Mas, assim, o primeiro profissional a ser procurado é o dentista, assim. Doutora, como que a pessoa consegue achar? Existe algum tipo de local? Existe, sei lá, uma associação que tenha dentistas que são específicos e vocês são difíceis? Se a pessoa não entrar aqui no meu perfil, porque aqui no meu perfil tem um monte, né? Mas, assim, a pessoa não conhece meu perfil, não sabe, né? Existe algum local que ela pode ter, porque vocês são muito poucos, né? Não é qualquer dentista. Aliás, eu posso, posso falar aqui que 95% dos dentistas não tem essa especialidade de saliva. São só 5%. Como é que a pessoa consegue procurar vocês? Tem algum local para isso ou ainda não? Olha, local específico não. Agora sim, tem profissionais hoje, né, que estão fazendo curso nessa área de saliva, né? Então, assim, está levando esse conhecimento para muitos dentistas, né? Inclusive eu fui uma delas, né? Eu fiz um desses cursos, né? Então, assim, está se expandindo isso, né? Então, no próprio congresso que eu participei em São Paulo, né, o CIOSP, foi falado também, né, da importância da saliva, né, não só no diagnóstico das doenças, né, como no tratamento
os tratamentos, e hoje até utilizando a saliva como testes para biomarcadores, né? Para se identificar câncer, doença cardiovascular, né? Hoje já tem, inclusive, um teste salivar que identifica refluxo. Olha, que legal. Então, assim, às vezes o paciente está sintomático, né? Não está nada, mas como eu falei, o dentista identifica na boca sinais dessa erosão. E aí faz esse teste salivar, né, o PEP teste, e identifica uma enzima, a pepsina, na saliva. Essa enzima deveria existir só no estômago. Então, se está presente na boca, é porque esse paciente está com refluxo, né? Então, assim, essa área de saliva está avançando muito, né? É algo novo, é algo que está chegando, assim, devagar, mas e já está sendo disseminado, né? Então, você já encontra hoje profissionais em várias cidades, em vários estados do país que já têm esse conhecimento aí, né, nessa área de saliva. Eu vou abrir para só umas duas perguntinhas, porque, gente, já passou uma hora, meu Deus do céu. Já passou uma hora demais. Você acredita, doutora? Eu também fico aqui batendo papo e até esqueço. Ó. Olha, tem uma pessoa que perguntou assim, a Eliane. Aquele líquido com gosto de sangue na boca, escorrendo do lado da cirurgia, mas não é sangue. O que pode ser? Existem algumas pessoas, doutora, eu vou tentar explicar o que que ela, acho que acredito eu que ela deve ter passado pela cirurgia da parótida. Existem algumas pessoas que sentem, depois da cirurgia, um líquido e um gosto estranho na boca. Isso pode estar relacionado com a saliva ou pode ser outra coisa? Aí é infiltrado inflamatório, né? É próprio do pós-operatório. Eu não diria que está relacionado com a saliva, a não ser que, assim, desça para a cavidade oral e aí se misture com a saliva. Mas no local Na, da ferida cirúrgica é um infiltrado inflamatório aí. na verdade, eu acho que ela se refere porque existem algumas coisas, doutora, que a gente fica no pós, depois até no vida que segue, né, a hora que a gente tem anos de cirurgia, tem algumas pessoas que sentem alguns tipos de desconforto ainda. Mas como é algo que não é falado, que a pouca literatura que tem sobre isso é bem pobre, então existe alguns sintomas e sensações que ali na literatura, eu já falei, eu já conversei com vários médicos, eles me falavam sempre a mesma coisa. Não existe uma literatura para isso, né? Então, são coisas que pode acontecer, mas não tem lá ainda na ciência o porquê exatamente, né? Então, tem algumas pessoas que sim sentem esses tipos de líquido. Deixa eu ver se tem uma outra perguntinha aqui. Depois da cirurgia da parótida sai algum líquido. Então, Dani, Dani, isso é uma condição, é uma outra coisa. Isso aí é uma sequela que pode acontecer após a cirurgia da parótida. A gente pode ficar com o famoso ser uma saliva, né? Eu acho que é por isso que ela perguntou. E quando a gente faz a cirurgia da parótida, tem uma sequela temporária, né? Que pode ser que, no seu caso, eu acho que você está falando que está saindo um líquido. Fiz a cirurgia Isso faz 3 anos. Então sabe o que pode ser isso, Dani? É a famosa síndrome de Frey. Eu conversei com a doutora Cláudia em off, né, doutora? Que a gente tem uma síndrome, a gente pode adquirir uma sequela tardia da cirurgia da parótida que chama-se síndrome de Frey, que é uma sudorese gustatória, ou seja, toda vez que a gente vai comer, escorre o suorzinho aqui próximo ou no local da cirurgia. É que os caninhos aí do sistema simpático e parasimpático, né, a hora que dispara para a nossa saliva sair pela boca, né, para começar o processo de deglutição, acaba saindo o suorzinho pro lado. Então, possivelmente, Dani, vai no seu médico, que provavelmente deve ser a síndrome de Frey, tá? Então, eu oriento você ir no seu cirurgião de cabeça e pescoço para que ele te dê um direcionamento aí para saber exatamente o que é isso. Gente, vocês não têm mais pergunta, então tá tudo certo. Deixa eu ver aqui. Eu consegui fazer todas. Doutora, só tenho que te agradecer. Obrigada, doutora. Olha, mais uma vez eu queria agradecer. Eu sei o quanto é difícil vocês dentistas que são especialistas em saliva, né, a gente achar. Então, por isso que toda vez
eu tento fazer o máximo possível para trazer vocês aqui, para mostrar que vocês existem, para poder mostrar o trabalho de vocês, né? Que dentista não é só uma obturação ou extração de um dente, né? Dentista é muito além, né? Existe várias especialidades também, a pessoa não sabe, a galera não sabe o que é estomatologista, e eu sempre trago aqui também, o bucomaxilo, que trata de outras coisas também, né? Então, são várias especialidades dentro da odontologia que muita gente nem sabe para que serve, para que existe, da onde eu vou, né? Então, e vocês que trabalham aí diretamente com saliva, né, mau hálito, muitas vezes, né, que normalmente o dentista que trabalha com saliva trabalha também com mau hálito, então são difíceis de achar, difíceis de ter um direcionamento. Então, doutora, eu só tenho que te agradecer. E eu sou, você sabe, acho que já conversei que eu sou da galera que eu sou abusada, né? Eu peço uma vez e peço sempre. Fico à disposição. Se precisar outras vezes, outras oportunidades, quiser falar sobre outro tema também, ligado aí à questão de saliva, fico à disposição. Né? Doutora, obrigada. E me sinto realmente honrada de poder contribuir aí também com esse seu canal, né? Porque eu sei que para você é como se fosse uma missão, né? Isso daí dá a outras pessoas, né? Já que você passou por uma situação difícil. Então, assim, você leve isso, né, para sua vida assim como algo assim muito humano, né? Um trabalho muito bonito esse que você faz aí, né? Tá levando esse conhecimento, como você mesmo disse, que pouca gente sabe, né? Eu, como paciente, eu sei a dificuldade de chegar no diagnóstico correto, doutora. E eu passei na pele o que é você não ter uma orientação adequada. Então, como eu sei que é difícil, então eu sempre faço o possível para trazer tudo e mais um pouco. Até coisas que eu nem preciso, né? Eu trago porque eu sei que para alguém vai precisar, para alguém vai fazer diferença. Então, obrigada, doutora. Obrigada demais. Obrigada a você também pelo convite. Foi ótimo, adorei. Beijo, gente. Boa noite para vocês. Manda boa noite para a doutora, deixa ela descansar. Aí, obrigada aí pela participação de vocês aí também. Obrigada. Vocês gostaram da live, gente? Gente, eu vou deixar salvo aqui no perfil da Parótida. Vou compartilhar também com a doutora, para ela ficar com esse conteúdo também. E eu vou disponibilizar essa live completinha lá no canal do YouTube. Por favor, gente, se inscrevam no canal, tá? Para que o conteúdo ele vá para mais pessoas. Quanto mais gente souber aí, mais gente é direcionada corretamente. Certo, pessoal? Boa noite para vocês.